Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo da mensagem Era da Igreja de Filadélfia. Resumo das páginas 260 a 263. O irmão Brana vai ler a escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aqui diz aquele que é santo e que é verdadeiro. O irmão Brana diz que a chave para interpretar essas palavras se encontra no versículo 9, que diz: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. O irmão Brana diz que este versículo trata com os judeus que sempre se disseram filhos de Deus, com exclusão dos demais, a única nação que Deus havia escolhido, e os gentios nem povo eram. Mas aqueles judeus, eles crucificaram o Messias que eles esperavam. Eles mataram o Senhor Jesus Cristo, e o que eles fizeram, o seu próprio sangue esteve sobre suas cabeças por séculos. Como eles disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Aquela obra terrível que eles fizeram de matar o Senhor Jesus Cristo, aquilo trouxe consequências para eles até hoje. E eles eram o povo de Deus, a nação de Deus, os filhos de Deus. Porém, quando Jesus vieram, eles não o reconheceram. Eles não o reconheceram como seu Messias. Para eles, Jesus era Belzebu, era um demônio, era um falso, um impostor. Para eles, Jesus Cristo não era santo. Eles estavam buscando santidade na lei, eles estavam buscando sua justificação, sua santificação pela lei, mas a lei não pode justificar ninguém. Só pelo sacrifício de Cristo, aquele que verdadeiramente é o santo, então você pode ser verdadeiramente santificado. O irmão Brana diz: este santo no meio dos candeeiros é o mesmíssimo Jesus que andou nas praias da Galileia, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, e que apesar de prova irrefutável foi crucificado e morto, mas ele ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas. Os judeus não o chamavam santo naquele tempo, eles não o chamam santo agora, porém ele é o santo. Salmos 16, 10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele estava falando àqueles que se diziam judeus, aqueles daquele tempo que o crucificaram. Ele era o verdadeiro santo. Mas como vimos nos resumos, nas leituras anteriores, quando eles dizem que são judeus, eles estão alegando originalidade. Eles estão alegando que são os verdadeiros, que eles são os únicos de Deus. É isto que quer dizer alegar ser judeu. Mas Jesus disse que eles dizem ser judeus e não são. Eles dizem ser originais, eles dizem ser a igreja verdadeira e não são. Aqueles diziam ser judeus, filhos de Abraão, mas não reconheceram o santo no meio deles, que era Jesus Cristo. Mas aqui na era de Filadélfia, havia também aqueles que se diziam judeus, ou seja, aqueles que se diziam a igreja, aqueles crentes nominais, porém eles não estavam reconhecendo o mover de Deus no meio deles, através de um povo simples. Mas Jesus Cristo prometeu que ele faria a estes que se diziam judeus e não eram, ele faria que aqueles verdadeiros viessem, e aqueles que se diziam judeus se prostrariam aos seus pés e os adorariam, e saberiam que Jesus
os amava. Também Apocalipse 3, versículo 7, diz que ele é verdadeiro. Isto diz aquele que é santo e verdadeiro. O irmão Branham diz que verdadeiro aqui não significa simplesmente algo que é oposto do falso. Jesus Cristo não está dizendo que ele é verdadeiro no sentido de dizer que ele não é falso. Ele está falando outra coisa mais profunda aqui. O irmão Branham diz que aqui o sentido da palavra verdadeiro é uma realização perfeita em comparação com uma realização parcial. Jesus Cristo é a realização perfeita, ele é o verdadeiro, ele não é parte de Deus, mas ele é Deus, ele não é parte do cumprimento, ele não é a sombra, mas ele é o objeto verdadeiro, ele é o Deus verdadeiro. O irmão Branham diz que aqui verdadeiro significa uma realização perfeita, comparando com uma realização parcial. E o irmão Branham deu alguns exemplos. Em João 6,32 diz que Moisés não deu àqueles judeus o verdadeiro pão do céu. E Jesus disse que ele vos daria o verdadeiro pão do céu. Eles tiveram um pão do céu na sua jornada rumo a Canaã, no deserto. Porém, aquele não era o verdadeiro pão. Isso não quer dizer que aquele pão era falso. Como o irmão Branham diz, aqui o verdadeiro não significa o contrário do falso. Aquele pão que caiu do céu para os filhos de Israel, ali na sua jornada no deserto, era verdadeiro, mas não era a realização perfeita de uma obra. Aquele pão caindo do céu, o qual caía do céu num dia e no outro dia já não se dava mais para consumir, pois apodrecia, ele era apenas uma figura do verdadeiro, o qual era Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu, a realização perfeita, o antitipo, não o tipo, ele era o verdadeiro e não apenas uma sombra. Também João 15:1 diz que ele é a videira verdadeira. Hebreus 9:24 fala que Cristo entrou num santuário não feito por mãos de homens, que prefigurava o verdadeiro. Aquele santuário que Moisés fez, o tabernáculo, não era falso, foi Deus quem ordenou que ele o fizesse. O templo de Salomão não era falso, mas era apenas um tipo do verdadeiro santuário, o qual Cristo entrou com seu sangue para oferecer por nossos pecados. Ele mesmo com seu próprio sangue que ele derramou para interceder como sumo sacerdote pelos nossos pecados. Aquele tabernáculo, aquele santuário era a figura do verdadeiro, ou seja, o verdadeiro é a realização perfeita. Aquele tabernáculo de Moisés era uma realização parcial, mas Jesus Cristo é a realização perfeita. Também 1 João capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Outro exemplo que o irmão Branham usou foi da novilha vermelha, que eles sacrificavam uma vez ao ano por seus pecados. Todo ano o pecador ia e sacrificava uma novilha vermelha para cobrir os seus pecados, para expiar os seus pecados. Porém, aquilo não era o verdadeiro, aquilo não era a realização perfeita ainda, pois todo ano ele oferecia aquela novilha, porém todo ano seguinte ele deveria voltar ali e oferecer novamente, porque aquele mesmo desejo de pecar ainda estava nele. A vida daquele animal não poderia voltar sobre aquele homem, pois era a vida de um animal. Mas Cristo, o verdadeiro, a realização perfeita, quando ele veio, ele foi o sacrifício perfeito e verdadeiro. E a vida de Cristo pode voltar sobre o pecador arrependido e morar dentro do crente, o Espírito Santo morando dentro do crente. Ele é o verdadeiro, ele é o santo. Isto diz aquele que é verdadeiro e santo. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.